Pessoal, terceiro ano médio, tudo bem com vocês? Colégio Veste, continuando o nosso assunto. Hoje eu vou continuar com o nosso assunto de matemática 1, tá? Eu não vou para matemática 3, eu vou encerrar esse assunto de matemática 1 e depois eu vou para o matemática 3, ok? Para a gente poder dar continuidade nos estudos. Vocês já receberam o livro 3, eu preciso também acompanhar o que vocês já receberam, ok, gente? Então, a aula nossa de hoje vai tratar sobre um dos mais importantes e cobrados assuntos do Enem e também de vestibulares, em particular do Enem, que são as razões e proporções. Um assunto simples, mas de grande importância nos vestibulares e no Enem, ok? O que é uma razão? Então vamos começar falando de uma razão. Razão nada mais é do que a comparação entre dois valores que representam coisas distintas, comparando a quantidade de meninos com a quantidade de meninas, a quantidade de automóveis com a quantidade de bicicletas, a quantidade de pessoas a pé, né, pedestres, com pessoas em veículos automotivos. Enfim, eu comparo duas coisas e vejo quantas que eu encontro de uma para outra. Então, razão nada mais é do que a comparação de duas grandezas. O que são grandezas? Grandezas são coisas que eu posso contar, medir, atribuir valor, e isso são grandezas, ok? Então, supondo que eu tenha um valor x e eu tenho um outro valor y, eu faço a comparação de x com y e digo que x está para y. Se eu fizer a comparação do y com x, inverteria essa escrita aqui, ficaria y está para x. Eu posso escrever uma razão nessa forma similar a uma fração, ou posso escrever nessa forma similar à escala, né, que é uma divisão. Ok, até então, razão nada mais é do que uma comparação entre duas grandezas que representam coisas distintas. Uma coisa importante é nós não confundirmos razão com fração. E sempre me pergunto, senhor, como é que eu vou saber quando é razão e quando é fração? Em geral, os enunciados vão estar falando isso daí. Seja a razão, seja a fração, a forma escrita do enunciado vai mostrar isso daí. O que é uma fração? Bom, uma fração é a parte em relação ao todo. Então eu tenho lá uma quantidade total e eu fraciono ela. Eu divido ela em partes e utilizo algumas destas partes. Isso é uma fração. O que é a razão? É a comparação entre duas quantidades que representam coisas distintas. Olha que interessante isso daqui. Eu vou tomar como exemplo 3 e o 5 aqui, o 3 em cima e o 5 embaixo. Se eu leio isso como 3/5, eu estou me referindo a uma fração. Eu estou dizendo que alguma coisa, que algum todo, algum inteiro, algum total foi repartido em 5 partes e eu tomei para mim 3 delas. Agora, lembrando que quando eu leio como fração, isso vai ser chamado numerador e o de baixo é o denominador. Em quantas partes eu dividi o inteiro, quantas partes eu tomei para mim. Na contrapartida, a escrita é a mesma, mas a forma como eu vou ler vai ser diferente. Em vez de falar 3/5, eu vou dizer 3 está para 5. Então agora não é uma fração mais, agora é uma razão. Aí eu não comparo mais com uma fração de um todo, mas sim com uma comparação. Eu tenho 3 de alguma coisa e eu encontro 5 de alguma outra coisa. Por exemplo, eu andando na rua, a cada 3 idosos que eu via na rua, eu encontrava 5 jovens. Então é uma comparação, ok? Tudo bem até isso? Aqui é importantíssimo. Como é que chama o elemento de cima? É o antecedente, e o de baixo, né? Ou se você quiser escrever na forma de uma divisãozinha com 2 pontos, seria antecedente e consequente do mesmo jeito, ok? Bom, algumas razões especiais, são aquelas razões que a gente utiliza no dia a dia, entre elas, por exemplo, a velocidade. Velocidade é a razão ou divisão, né, que está marcado aqui em cima, razão ou divisão. A fração também representa uma divisão, mas como eu falei, são coisas distintas, ok?
ok? Da distância percorrida pelo tempo gasto, a escala, que é o tamanho no desenho comparado com o tamanho real, isso aqui a gente vai falar em exercício, a renda per capita, que é o total de dinheiro de uma população dividido pelo número de pessoas, a densidade demográfica, né, quantidade de pessoas que habitam, ocupam uma determinada área, a densidade absoluta ou massa específica, que é a massa pelo volume de um determinado objeto, ok? Isso são razões especiais, entre outras que nós possamos encontrá-las, ok? Bom, e a proporção? Se o nosso assunto é sobre razão e sobre proporção, o que é a proporção? A proporção, na verdade, é o igualamento de duas razões. Então, a ideia de proporção é quando eu faço uma igualdade entre duas razões. Então, eu pego uma razão A está para B, uma outra razão C está para D, e eu coloco um igual entre elas. Isso chama-se proporção. Então, razão é você pegar duas coisas distintas e compará-las em quantidade, e a proporção é você pegar duas razões e colocar um igual, você igualá-las, ok? Isso é a nossa querida proporção. E aí a gente melhora a nossa leitura e lemos assim: A está para B, assim como C está para D. Então essa é a minha proporção, ok, gente? Até aí suave, né? Eu posso escrever a proporção novamente, né, na forma similar a uma fração similar, tá? Não é fração. Ou eu posso escrever usando os dois pontinhos de divisão, é a mesma coisa. É claro que no caso da proporção, a maneira mais comum de se escrever é essa daqui. Os números, né? O primeiro e o último, tá? Primeiro e último. O primeiro antecedente e o último consequente, ou o primeiro aqui da divisão, né, com igualamento, e o último são chamados extremos. E os caras que ficam no meio são chamados de meios. Olha que interessante, né? Bastante simples isso daí. Os caras que ficam no meio são chamados de meio. Então, eu tenho extremos e tenho meios, ok? Posso escrever dessa forma, escrever dessa outra forma. Então, quem são os meus extremos? Destacado em azul, os meios destacado em vermelho, ou de novo aqui na forma mais convencional, né, na forma similar a uma fração, os extremos A e D, os meios C e D. E com essa ideia de extremos e meios é que surge o famoso teorema ou a propriedade fundamental das proporções. O que é isso? É basicamente o produto dos meios, né? Basicamente não, é especificamente isso. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. O que é isso em linhas gerais? A está para B, assim como C está para D. Então surge a propriedade fundamental, que é a multiplicação dos extremos A vezes D é proporcionalmente igual à multiplicação dos meios B e C. A gente faz aquela famosa multiplicação em x, alguns falam em cruz multiplicação em x. A vezes D é proporcionalmente igual a B vezes C. Esse é a famosa propriedade fundamental das proporções, ok? Isso aqui é a parte extremamente útil, né? Ou que mais se utiliza. Vamos adiante, essa foi a parte teórica. A partir de agora vamos fazer alguns exercícios. Eu vou me limitar nesta videoaula, particularmente nesta videoaula, eu vou me limitar a fazer os exercícios das atividades de sala e vai ficar para vocês fazerem, no caso, os demais exercícios, ok? Ficam os exercícios para vocês fazerem. Vocês vão perceber que tem bastante Enem nesses exercícios, nessas resoluções, porque o Enem ele realmente cobra, ok? Então vamos lá, primeiro exercício, esse exercício é da aula 7, ok, gente? Eu estou fazendo a aula 7, a aula 8, isso aqui é matemática 1, aula 7, ok?
Um carpinteiro fabrica portas retangulares maciças feitas de um mesmo material. Por ter recebido de seus clientes pedidos de portas mais altas, aumentou a altura delas em 1/8, ela ficou mais alta, preservando a espessura e a fim de manter o custo com o material da porta, precisou reduzir a largura. Então o que acontece aqui? Ele faz com que a porta fique mais alta, mantém a mesma espessura, ela não fica mais grossa nem mais fina, mas para compensar o material a mais que ele utilizaria por ter aumentado a altura da porta, ele faz com que ela se estreite, ok? Então, a fim de manter o custo, né, não gastar mais material, ele reduz a largura. A razão entre a largura nova e a largura anterior é: quem vai ser o meu antecedente? A largura nova. Quem é o meu consequente? A largura anterior. Ok? Isso aqui é importante a gente definir quem é antecedente e quem é consequente. Então vamos entender esse problema olhando um pouquinho de desenho. Vamos lá, chamar x de altura da porta e y a largura, ok? Seja x e y a altura e largura da porta inicialmente, ok? Respectivamente, inicialmente. Então eu teria essa situação aqui, ó. Pensa nessa portinha aqui desenhada de azul, que eu tenho uma altura x e vou ter uma largura y, ok? Esse é o primeiro momento. Bom, ele preserva, eu sei que ele toca, ele fala aqui de 3 dimensões, né? Ele está falando de altura, largura e espessura, mas eu vou me limitar à altura e a largura, porque ele fala que ele mantém a espessura, tá? Ele fala que mantém a mesma espessura, preservando suas espessuras. Então, o que tem de mudança é na altura e na largura. Essa é a porta inicial. Como eu estou falando de altura e largura, eu acabo tendo... Ai, soninho, gente. O horário aqui já está tarde. Eu acabo tendo um retângulo, e se eu tenho uma figura bidimensional, eu estou desprezando a espessura, então não estou trabalhando no tridimensional, sim no bidimensional. Então eu acabo tendo uma área, tá? Uma areazinha aqui. Bom, o que mais que eu vou ter? Vou ter o segundo momento. Percebo que no segundo momento a porta fica mais alta, porém mais estreita, que é para compensar esse aumento na altura. Quanto que a porta foi aumentada? 1/8. 1/8 do que? 1/8 da sua altura inicial, que no caso eu chamei de x. Então a nova altura é quem? A altura inicial, x, mais o aumento, que é 1/8 de x. Ficou claro isso, gente? A altura dela é x, que é anterior, mais 1/8 da altura dela. E a largura? A largura vai sofrer alterações, que eu não sei ainda quais são essas alterações, eu vou chamar de z. Ok, até aí? Isso dá para somar, isso aqui dá para somar, né? Se eu fizer o MMC ou igualamento de denominador, isso aqui vai gerar para mim 9/8 de x. Ok? Fazendo essa soma aqui, dá 9/8 de x. E eu vou ter uma área 2. Agora, o que é interessante nesse caso? O interessante é que a área 1 e 2 são áreas iguais. Por que as áreas 1 e 2 são áreas iguais? Porque justamente para preservar o custo, ele reduziu a largura, ok? Para justamente manter essa área, já que a espessura não foi mexida. Ok, até aí? Ficou clara a questão da área 1 e área 2 serem iguais? Como é que calcula a área de retângulo? Base vezes altura. Então, aqui eu fiz aqui altura vezes base, que dá na mesma. A altura 9/8 de x multiplicado por z. Ok? Aqui fração mesmo, tá, gente? Não é razão que eu estou trabalhando com medida. E a outra porta, né, a área dela é base vezes altura, y vezes x, ou altura vezes base, ok? Isso aqui é uma igualdade. Percebam que para eu poder calcular a razão entre a nova largura e a largura anterior,
A largura nova eu chamei de z, então tem que isolar o z. Vou pegar esse carinha aqui e vou passar para o outro lado dividindo. Vai ficar xy dividido por 9/8 de x. Fração em cima de uma fração, copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então o 8 vai para cima, o 9x fica embaixo. Eu corto x com x e o que sobra de z para mim é que o z, a nova largura, é 8/9 da largura inicial. Ou seja, se eu aumentei 1/8 na altura da porta, para preservar as medidas, área, volume, eu precisei tirar 1/9 da largura da porta. Ok, até aí? Agora sim, finalmente, nós vamos fazer o que o exercício pede. O que o exercício pede? A razão, agora sim, razão, né? Comparação entre as duas larguras, a nova em relação à anterior. Largura nova, 8/9 de y, e a largura anterior, y. Copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, você vai acabar cortando o y e encontra uma razão 8 está para 9. O que significaria isso aqui? O que significa esse valor de razão? Uma maneira bem simples para a gente entender. Vamos pensar em medida de comprimento, que é o que está falando o exercício. Significa dizer que a cada 8 centímetros que eu meço na nova porta, eu mediria 9 na porta anterior. Ok? A cada 8 centímetros medidos na porta nova, eu mediria na porta antiga 9 centímetros. Tanto é que a porta nova é mais estreita mesmo. Ficou claro, gente? Bastante simples, portanto, a alternativa correta, se eu marquei certo, se eu marquei errado, a alternativa D. A razão é 8 para 9. Ok, até aí, gente? Fácil, né? Bastante simples. Próximo exercício. Exercício 2. Exercício do que? Do Enem. Tá? Mais um exercício de Enem para nossa coleção. O condomínio de um edifício permite que cada proprietário de apartamento construa um armário na sua vaga de garagem. O projeto da garagem na escala 1/100, tá? Escala 1/100, já vou explicar essa escalinha aqui, foi disponibilizado aos interessados já com as especificações das dimensões do armário, que deveria ter o formato de um paralelepípedo retângulo reto, com dimensões no projeto, ou seja, esses valores numéricos aqui de medidas que aparecem são o tamanho de medida no projeto, no papel, que no caso são iguais a 3, 1 e 2 centímetros. O volume do real, tá? O volume real do armário em centímetros cúbicos será. Então aqui eu vou fazer duas resoluções diferentes, tá? Uma por um método, a outra por outro, tá? Para poder explicar inclusive uma parte muito importante que é responsável por um alto índice de erro nos vestibulares, ok? Primeira resolução nossa, então, tá? Quais são as informações importantes? A escala 1/100, o que significa a escala que eu falei que eu ia explicar? A escala sempre está nesse formato e nessa posição. O primeiro valor antes aqui, o antecedente, né? Antecedente, que vem primeiro antes dos dois pontinhos, ele é o valor que está no modelo, no projeto, na maquete, ok? E esse camarada que vem depois, o consequente, ele é o quanto mediria na vida real. Então, por exemplo, cada 1 centímetro, tomando esse exemplo aqui, ó, cada 1 centímetro que eu encontro lá no meu projeto, no meu tamanho real, eu tenho que ter 100 centímetros, ok? Cada 1 centímetro lá no desenho, no papel, equivale a 100 centímetros do tamanho real. Isso é a escala. Então, resolvendo agora, primeira solução. A escala é 1/100, tá? Cada 1 que eu encontro no desenho, na vida real eu encontraria 100 vezes mais. Então, isso aqui é uma regrinha que eu coloquei para vocês, tá? Modelo é o projeto, é a maquete, realidade é a realidade, né? É o tamanho do objeto no nosso mundo real.
ok? Quando eu quero passar do modelo para a realidade, eu multiplico pela escala. Quando eu quero passar da realidade para o modelo, eu faço a divisão pela escala. Qual parte que eu utilizo? A parte que não é 1, porque 1 é um elemento neutro da multiplicação e divisão. Então eu quero passar do modelo para o tamanho real, eu multiplico nesse caso por 100. E se eu quisesse passar da realidade para o modelo, eu dividiria neste caso por 100. Ok? Então quais são as medidas que eu tenho? Vou criar uma tabelinha rápida aqui, ó. Meu modelo, meu projeto, as medidas são 3, 1 e 2, eu coloquei 1, 2 e 3. Para eu poder passar para o tamanho real do modelo para o tamanho real, eu preciso multiplicar pela escala. 1 vezes 100, 100, 2 vezes 100, 200, 3 vezes 100, 300. Então o tamanho na vida real é esse daqui. Não vou converter para metro. Por quê? Que seria 1 metro, 2 metros e 3 metros. Porque o volume do meu armário está em centímetros cúbicos. Então se eu converter para metro, depois eu tenho que desconverter, perda de tempo. Como é que eu calculo o volume de um paralelepípedo? É a multiplicação das três medidas, da aresta de comprimento, a aresta de largura e a aresta de altura, que nesse caso 100 vezes 200 vezes 300, que me dá 6 milhões de centímetros cúbicos, que seria a alternativa E. Essa foi a minha primeira resolução. Eu vou para uma segunda resolução, que é uma resolução que vai trabalhar, já vai ajudar vocês a enxergar um pouquinho mais além. O que eu fiz na primeira resolução? Eu peguei a minha escala é linear, tá? A minha escala aqui nesse caso é uma escala linear, ou seja, estou falando de comprimento, de medidas de comprimento, comprimento das arestas lá do paralelepípedo retângulo, que é o meu armário, ok? Então eu fiz todas as conversões de unidades eu fiz, né, de escala, melhor dizendo, todas as conversões de escala eu fiz linear. Comprimento 1 centímetro, comprimento real 100 centímetros, 2 centímetros de comprimento, 200 de comprimento, tudo em comprimento. Depois eu calculei o volume. Percebam que eu fiz aqui a conversão da escala antes de calcular o volume. A segunda resolução é o caminho inverso. Eu vou calcular o volume para depois utilizar a escala. E é aí que surge o problema que as pessoas erram no Enem. E nós não queremos que você erre no Enem. Então vamos lá, vamos chamar de V o volume, igualzinho eu fiz aqui, só que agora eu estou vindo de baixo para cima. Então aqui eu vou chamar de V o volume do armário, o volume real do armário, tudo bem? Eu não sei ainda, mas eu consigo calcular o volume do projeto, que seria fazer 3 vezes 1 vezes 2, que dá 6, no caso, centímetros cúbicos, ou seja, o volume do meu armário lá na maquete, que está com um tamaninho bem reduzido, pequenininho, 2 centímetros por 3 centímetros por 1 centímetro, teria um volume de 6 centímetros, perceberam? O volume da maquete, o volume do projeto, 6 centímetros cúbicos. E agora eu vou pegar e vou fazer uma proporção com a escala, perceberam que legal? Eu vou fazer uma proporção, né? Vou comparar duas razões, vou igualar duas razões. Uma delas é a escala, 1 para 100, que é o que foi dado. E o outro, eu vou comparar volume com volume. O volume do armário na maquete, eu vou até simplificar a fala, o volume da maquete está para o volume real, o volume do modelo está para o volume real, assim como 1 está para 100. Volta na escala, modelo maquete, mundo real. Ok? Então, ó, modelo com mundo real, modelo com mundo real. Então, o volume do armário na maquete está para o volume do armário real, assim como 1 está para 100. E a gente já sabe que poderíamos aplicar aqui a propriedade fundamental das proporções, que é multiplicar em x. Porém, se você fizer isso, e muita gente faz isso, você perde o exercício. Por que eu perco o exercício, professor? Porque você está trabalhando com volume. Volume é cúbico, é tridimensional. E a sua escala foi dada no unidimensional, no comprimento, no linear.
que eu faço para não errar? Isso aqui não é volume, meu filho? Olha que legal isso aqui. Isso aqui é volume. Se isso é volume, você passa a sua escala para uma escala volumétrica. Oh, que incrível! Como que eu faço isso? Volume não é cúbico, você vai lá e pega a sua escala e eleva ela ao cubo. Vou fazer de novo, ó, preste atenção aqui comigo. Olha aqui. Esse cara é cúbico porque ele é volume. A escala está no linear porque ela foi gerada para um comprimento. Como que eu passo a escala para cúbico? Elevo ela ao cubo. Pronto. Elevei ela ao cubo, agora não tenho mais problemas. Agora eu posso calcular. Esse é um dos maiores índices de erro com relação a trabalhar com escala. Se você recebe uma escala linear, temos alguns exemplos, inclusive do Enem, tá? Do próprio Enem. E lá tem área. Aí o rapaz vai lá e aplica a escala linear numa coisa que era área. Ele não elevou a escala ao quadrado, errou o exercício. Ele dá uma escala linear, está trabalhando com volume, ele não elevou a escala ao cubo, perdeu o exercício. Por isso que eu estou resolvendo dos dois jeitos para vocês entenderem que isso aqui precisa. A minha escala foi dada linear, 1 para 100. Agora bonitinho, né? Eleva isso aqui à terceira, vai me dar 6 para V, assim como 1 está para 1 milhão, elevei ao cubo. Agora eu posso aplicar bonitinho, porque isso aqui é volume, agora minha escala é volumétrica. Como assim? A cada 1 centímetro cúbico que eu encontro na minha maquete, no mundo real eu teria encontrado 1 milhão de centímetros cúbicos. Olha que coisa bonita, a matemática é fenomenal. Aplico a propriedade fundamental da proporção. A multiplicação dos meios é igual à multiplicação dos extremos. V vezes 1 é igual a 6 vezes 1 milhão. V vezes 1 é V, 6 vezes 1 milhão, 6 milhões de centímetros cúbicos. Ficou claro, gente? Gastei um bom tempo explicando esse exercício para vocês, porque ele é de extrema importância. Cai escala no Enem, óbvio. Pelo menos os dois exercícios de escala. Todo ano cai. Escala, todo ano cai no Enem. Tudo bem até aí? Joia? Podemos ir adiante. Alternativa letra E. Alternativa letra E. Próximo exercício. Do Enem. Do Enem de novo, sim. Por que tantos do Enem? Porque o Enem cobra muita parte de razão e proporção. Muito, mas é muito. Então vamos lá, gente. Um andarilho subiu uma montanha. Isso aqui é muito tranquilo, por sinal. Um andarilho subiu uma montanha por uma trilha sinuosa. Essa trilha possui 100 metros de trechos íngremes, né, bem inclinados, e 1.400 metros de trechos suaves. Um escalador subiu essa mesma montanha por uma via de escalada vertical de 400 metros e uma trilha de trecho suave de 100 metros. A comparação de distâncias entre a distância de subida da montanha do escalador em relação ao andarilho. Quantos metros subiu o escalador? Ele subiu 400 pela vertical e 100 pela trilha. Quanto que subiu o andarilho? 100 em trechos íngremes e 1.400 metros por trechos suaves. Então, se eu quero a comparação entre os valores, o resultado vai ser, lembrando que aqui a razão entre o escalador e o andarilho. Então, o escalador tem 500 metros, certo? O andarilho tem 1.500 metros. 500 metros sobre 1.500 metros é a mesma coisa que 1 para 3. O que significaria isso daqui? Que a cada 1 metro que o escalador se deslocou, o andarilho se deslocou 3 metros. Ok? Fácil, né? Pronto, resposta alternativa C. Se você fizesse a comparação do andarilho em relação ao alpinista, você inverteria esta razão e encontraria 3, letra D. Então, cuidado com a respectiva ordem do exercício. Fácil demais, né? Vamos lá, então, exercício 4 do Enem, ainda atividade de sala, da aula 7, ok? Do Enem de novo, olha, do Enem de novo. De acordo com a lei
De acordo com a lei universal da gravitação, é proposta por Isaac Newton, a intensidade da força gravitacional F que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular é proporcional à massa do satélite e inversamente proporcional ao quadrado do raio da órbita. Ou seja, força F, força gravitacional F, é constante K vezes massa dividido por raio ao quadrado. No plano cartesiano, três satélites A, B e C estão representados cada um por um ponto MR, né? Isso aqui são as coordenadas, cujas coordenadas são respectivamente massa do satélite e o raio da sua órbita em torno da Terra. Ok? Temos os três representados nesse planinho cartesiano. Com base nas posições relativas dos pontos do gráfico, deseja-se comparar as intensidades FA, FB, FC, força gravitacional sobre o satélite A, satélite B, satélite C, que a Terra exerce sobre os satélites, respectivamente. As intensidades de força FA, FB, FC expressas no gráfico satisfazem qual dessas relações aqui? Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar é entender o que esse gráfico traz para a gente. Aqui na abscissa, né, eixo X, eu tenho a unidade massa. Então, aqui eu estou pondo a massa do satélite. Quanto mais para a direita o satélite estiver, maior vai ser a massa. No eixo das ordenadas, né, eixo Y, eu tenho o raio da órbita do satélite. Então, quanto mais para cima, maior é o raio da órbita, mais distante esse satélite está da Terra. Tá, okay? O que a gente tem que entender desse exercício, então? Que da fórmula do enunciado, que é essa formulazinha aqui, o que eu percebo? Massa está em cima, multiplicado por uma constante. O raio está embaixo, operando como um divisor. Se ele é um divisor, o que acontece? Quanto maior for o raio e menor for essa massa, menor é a força. Bastante lógico, né? Tem um satélite bem pequenininho, girando em torno da Terra, mas bem longe dela. Então a força gravitacional é pequena. Ok? Eu tenho um baita de um satélite grandão girando mais perto da Terra. A força gravitacional entre eles é grande. Ok? É isso que diz o exercício. Então qual a ideia dele? Quanto maior o raio, menor a força. Quanto maior a massa, maior a força. Agora olhando o gráfico, quem tem maior massa? Maior massa é o eixo das abscissas, maior massa tem o satélite B. E percebam que além dele ter a maior massa, ele também é o possuidor do menor raio. Ele e o satélite A, na verdade, estão na mesma altura em relação ao eixo Y, ao raio, o eixo dos raios. Se ele tem maior massa e menor raio, ele vai ter maior força. Então o satélite B ele tem um maior F, tá? Maior força gravitacional. Então a gente já sabe que a ordem aqui, primeiro é o FB, é o mais forte de todos. Comparando o satélite A e C, você percebe que eles têm o quê? Eles têm a mesma massa, tá? Eles têm a mesma massa. Olhando aqui no eixo X, eles estão na mesma posição no eixo X, ó. Então tem a mesma massa. Porém, o satélite C tem maior raio em relação ao satélite A. Então o que acontece? Se ele tem maior raio que o satélite A, ele tem uma força menor, porque o denominador aqui, olhando isso aqui como uma divisão, como uma fração, o divisor aqui de baixo, ele é grande, maior raio. Então o valor de F vai ser menor. Então como é que ficaram as minhas forças? A força mais forte, uma força mais forte, se é que eu posso falar isso. A maior força vai ser FB, a segunda maior vai ser FA, e a terceira maior vai ser FC. Então aqui, como está em comparação de menor, quem é menor de todas as forças? FC. Então FC ela é menor imediatamente que quem? Menor que a FA, que é menor que a FB. Portanto, afirmativa letra E. Tudo jóia até aí, pessoal? Fácil, né?
Continuando nossos exercícios, a teoria da aula 8 eu já fiz anteriormente, só que agora a gente vai para a aula 8. Aula 8, ok? Aula 8 agora. Os exercícios ainda das atividades de sala. De novo nós temos Enem. Mais uma vez, exercícios do Enem. O que nós temos aqui? As Olimpíadas de 2016 foram realizadas na cidade do Rio de Janeiro. Uma das modalidades que traziam esperança de medalha para o Brasil é a natação. Aliás, a piscina olímpica merece atenção especial devido às suas dimensões. Piscinas olímpicas têm 50 metros de comprimento por 25 metros de largura. Se a piscina olímpica fosse representada em uma escala 1 para 100, o que significa 1 para 100? A cada uma unidade que eu medir lá no meu modelo, no meu projeto, lá no papel, eu encontraria 100 unidades, mesmas unidades, na vida real. Como é que ficariam as medidas da piscina se eu convertesse ela da escala 1 para 100? Primeira coisa importante é o seguinte, repare que a medida me foi dada em metro. Nas minhas alternativas, todas elas estão em centímetros. Então, primeiro passo. E vou fazer esse exercício de escala de novo de duas maneiras. Primeiro momento, converto as unidades do enunciado para a unidade da resposta, que é centímetro. Então 50 metros é 5.000 centímetros, basta multiplicar por 100. 25 metros é igual a 2.500 centímetros, a 25 metros, 2.500 centímetros. Agora eu vou fazer o quê? Eu já mostrei para vocês esse macetezinho aqui, né? Quando eu vou do modelo para a realidade, eu multiplico, da realidade para o modelo eu divido. Então, isso aqui é o valor no tamanho real, no mundo real. Eu quero que representar no papel, né? No modelo lá, no desenho. Então, eu preciso sair da realidade e ir para o modelo, eu vou dividir. Então, a hora que eu pego 5.000 do tamanho real e divido por 100, eu vou ter 50 centímetros no papel. Quando eu pego os 2.500 e divido por 100, eu vou ter 25 centímetros. Então seria a alternativa C, 50 centímetros de comprimento e 25 de largura. Essa é uma das soluções, onde eu trabalho com a escala sem calcular muitas coisas. A segunda resolução é aquela que a gente fez anteriormente. Eu utilizo a escala na proporção. Eu comparo alguma coisa com a proporção. Então aqui, ó, mesma coisa, eu preciso fazer as conversões, né, porque o meu enunciado me deu comprimentos em metros e minhas alternativas estão todas em centímetros. Faço a conversão normalmente. Agora, ao invés de aplicar a escala no linear, eu vou aplicar a escala numa razão, numa proporção, tá? Em forma de duas razões. A escala, e aqui é o que? É o comprimento, C de comprimento, no modelo, né, na maquete, comparado com a vida real. Então assim, ó, se no modelo eu encontro 1 e na vida real eu encontro 100, né, no modelo eu encontro 1, na vida real eu encontro 100, assim como o comprimento do modelo C vai estar para o comprimento real 5.000. 1 está para 100, assim como C, que é o comprimento, está para 5.000. 1 no modelo está para 100 no tamanho real, a escala, assim como o comprimento do modelo estará para 5.000 no tamanho real. Aplico a proporção, né, que é só multiplicar em x. Eu vou resolver mais rápido aqui, C é igual a 50, ó, exatamente igual ao mesmo valor. Encontrei o valor de C, faço o mesmo procedimento para encontrar o L, isso aqui é a letra L de largura, tá? L minúsculo. 1 está para 100, assim como o comprimento na escala, no modelo estará para o comprimento na vida real. Modelo para a vida real, assim como modelo para a vida real. Aplico a propriedade fundamental, encontro que a largura vai ser 25 centímetros, exatamente a mesma alternativa, letra C. Ok? Aqui por que não elevou, professor, nem ao quadrado nem ao cubo? Porque aqui eu estou trabalhando apenas no comprimento. Eu não calculei área do fundo da piscina, eu não calculei volume da piscina, só calculei os comprimentos. Então a escala fica no linear mesmo. Ficou claro? Ok?
Próximo exercício, esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, porque a ideia é essa mesmo, estender um pouquinho os vídeos para a gente conseguir correr um pouco mais com a matéria, ok? Exercício 2 da aula 8. Um estudante vai a pé da escola até o metrô. Se ele caminha, a 6 km por hora, ele demora 20 minutos. Se ele corre, ou seja, se ele aumenta a velocidade dele, ele demora apenas 12 minutos. Com que velocidade ele corre? Então aqui, antes de mais nada, não vai tentar fazer a proporção com a velocidade. Por que eu não posso fazer a proporção com a velocidade, professor? Porque você já entendeu que a velocidade vai aumentar. Se você fizer a proporção com a velocidade, como você está trabalhando com proporção simples, assim, direta, né? Ela é direta, entendeu? Ela é diretamente proporcional. Se um aumenta, o outro aumenta. Se o outro diminui, o outro diminui. E aqui você percebe que é meio que inverso. Se eu aumento a velocidade, diminui o tempo. Perceberam? Então aqui, cuidado que isso daqui faça um procedimento um pouco mais longo. Então, primeira coisa, eu vou fazer esse procedimento mais longo, que é uma resolução até diferente, eu acho que é diferente do que está na apostila, mas para ficar mais bem explicado, ok? Percebam que aqui me foi dado minutos e aqui a minha velocidade inicial é hora, tá? Bom, se eu quero calcular a velocidade, a gente já sabe lá do começo dessa aula que velocidade é uma daquelas razões especiais ou divisões especiais, que é distância sobre o tempo. Eu vou seguir esse caminho, tá? Eu não vou nem entrar ainda no mérito do inverso, nem diretamente proporcional, que fica para o livro 3 depois, ok? Então vamos lá, 1 hora é 60 minutos, para trabalhar minuto com minuto. Então como é que fica isso daqui? Ó, eu ando 6 km em 1 hora, isso é 6 km por hora. Então, ó, 6 km está para 1 hora ou 60 minutos, tá? 6 km está para 60 minutos, assim como x quilômetros estará para 20 minutos, que já que ele não anda 1 hora inteira, ele não vai caminhar 6 km. Isso aqui é velocidade, ok? Repetindo, 6 km está para 60 minutos, que é 1 hora, assim como x quilômetros está para 20 minutos, que é a caminhada do rapaz. Aplico a proporcionalidade aqui, que vai ficar a multiplicação dos meios é proporcionalmente igual à multiplicação dos extremos. X vezes 60 é igual a 6 vezes 20. 6 vezes 20 é 120, o 60 que está aqui passa dividindo, e o que nós vamos ter é 120 por 6 e é 2 km, ou seja, 2 km está para 20 minutos, assim como 6 km está para 60 minutos. Então quanto que o rapazinho caminha? 2 km. O que a gente já sabe? Nós sabemos que velocidade média é a distância pelo tempo, tá? Agora, percebam que agora eu vou calcular a resposta final, vou ver qual das alternativas. As minhas alternativas estão em quilômetros por hora. A minha distância está em quilômetros, está ok. Mas o tempo de corrida está em minutos. Então vou passar esse cara para a hora. Como é que eu faço isso? Pega 12 e divide por 60, vai dar 0,2. Ou 12 vezes 5 dá 60, então 12 é um quinto da hora, ou 0,2 da hora, ok? 0,2 horas. Bom, velocidade é distância sobre tempo. Velocidade é distância 2 km dividido pelo tempo, que é 0,2, para obtermos a resposta em quilômetros por hora. Fazendo essa divisão vai nos dar incredibles 10 km por hora. Então minha velocidade média na corrida de 12 minutos é que ele corre uma velocidade de 10 km por hora. Portanto, alternativa A. Suave, gente. Bem tranquilo até aqui, né? Bem tranquilo mesmo. Continuando então. Exercício de número 3. Nossa, mas o exercício 3 também é do Enem. É um exercício muito tranquilo esse daqui. Embora o enunciado dele seja um tanto quanto confuso, mas ele é um exercício bem tranquilo, tá ok? O que a gente tem aqui? A expressão fórmula de Young, né?
é utilizada para calcular a dose infantil de um medicamento dado a dose adulta. Tá? Essa fórmula calcula quanto que eu tenho que dar para uma criança, sendo que eu conheço a dose que eu dou para um adulto. Que está aqui, dose da criança, a idade da criança, dividido pela idade da criança mais 12, multiplicado pela dose do adulto. Uma enfermeira deve administrar o medicamento X a uma criança inconsciente, cuja dosagem de adulto, dosagem do que? Desse mesmo remédio X, só que para um adulto a dosagem seria 60 mg, ok? A enfermeira não consegue descobrir onde está registrada a idade da criança, ou seja, ela não consegue usar a fórmula dada no problema, eu não consigo usar. Porque eu precisaria da idade da criança para poder obter a dose, porque a dose de adulto eu tenho que é 60, então eu não posso usar essa fórmula. A enfermeira, né, não consegue encontrar a idade da criança no prontuário, mas identifica que algumas horas antes foi administrada a ela uma dose de 14 mg do medicamento Y, cuja dosagem para o adulto era de 42 mg. Sabe-se que a dose da medicação Y administrada à criança estava correta. Então a enfermeira deverá ministrar uma dosagem de medicamento X em miligramas igual a uma dessas alternativas. Bom, isso aqui tem mais de uma maneira de você resolver. Uma das ideias seria pegar o quê? Se eu pegar o medicamento Y, eu tenho a dosagem da criança, eu tenho a dosagem do adulto, chamo a idade da criança de X, X mais 12, isolo o X, eu encontro aí com a idade da criança, coloco na fórmula de novo, utilizo agora o 60 e vou encontrar a dose da criança. Tá? É uma solução válida, perfeita, que vai levar no resultado. Só que a nossa aula de hoje é uma aula de razão e proporção, então vamos usar razão e proporção aqui, que é até um pouquinho mais rápido. O que a gente tem que olhar aqui? Bom, se eu chamar de C a dose da criança e chamar de A dose do adulto, do medicamento Y, que eu conheço esses dois caras aqui, ó. E se eu chamar de C' a dose do remédio X para a criança e de A' a dose do remédio Y para o adulto, que eu conheço aqui, ó, 60, e eu fizer uma proporção como? A dose do medicamento X para a criança está para a dose do medicamento X para o adulto, tá? Linha é o medicamento X, assim como a dose do medicamento Y está para a criança, a dose para a criança do medicamento Y está para a dose do medicamento Y para o adulto. Então, criança para o adulto é proporcionalmente igual a criança pelo adulto. Perceberam que foi feito aqui, ó? A dose do remédio X para a criança está para a dose do remédio X do adulto, assim como a dose do remédio Y está para a criança está para a dose do remédio Y do adulto, ok? E qual é o único valor que eu não conheço? O único valor que eu não conheço aqui, no caso, é o C', que é o valor que eu quero descobrir. Substituindo, C' está para 60, do enunciado a 60, assim como 14 está para 42, 14 está para 42. Aplico a proporção aqui, resolvendo essa conta, C' igual a 20 mg, ou seja, a enfermeira deverá aplicar 20 mg do medicamento X para a criança, portanto, alternativa a letra B. Ok, até aí, gente? Bastante simples, bastante suave. Depois vocês vão rever esses exercícios, tentem refazê-los sozinho. Como falei, muitas vezes na verdade, o exercício tem mais de uma solução, é extremamente comum. Aqui não necessariamente eu precisaria usar razão e proporção, poderia trabalhar com as equações aí diretamente, como eu falei no começo, e daria certo do mesmo jeito. E para nós terminarmos essa videoaula de hoje, mais um e último exemplo, e aqui eu vou parar a videoaula, já estamos estendendo para 50 minutos. Depois eu vou gastar um tempinho. Então a gente fez 2 aulas, estamos fechando aqui nesta videoaula o conteúdo da matemática 1. Claro que para qualquer dúvida, qualquer necessidade, eu estarei disponível para vocês depois no contato do WhatsApp. Tá? Peço que tenham um pouquinho de paciência, porque o trabalho é grande para montar slide e gravar, então demora um tempo
É um tempo absurdo para montar esses slides, tá? Pode parecer simples, mas demora. Então às vezes eu demoro para responder aí 2, 3, 4 dias para responder para vocês. Perdão, paciência, tá, gente? Estamos tentando fazer o nosso melhor também. Exercício 4, olha que interessante. Esse exercício 4 é um exercício do Enem. Exercício do Enem. O que o exercício 4 ele fala para a gente? Ele diz assim: a resistência elétrica R de um condutor homogêneo é inversamente proporcional à área S de sua seção ou secção transversal. O que é uma seção transversal? Quando você corta, no caso aqui o cilindro, aquela superfície circular, né, que é um círculo que fica ali, aquilo é a secção circular, ok? Ou transversal, que você passou um plano transversal para cortar. Que está um desenho aí. Raio, seção transversal, condutor ele é homogêneo, um fio, provavelmente um fio, uma barra, sei lá, alguma coisa aí. O gráfico que representa a variação da resistência do condutor em função da área da seção transversal é. Então vamos entender esse exercício primeiro. A resistência, né, a resistência elétrica R de um condutor é inversamente proporcional à sua área. Como assim inversamente proporcional? A gente começa a falar isso mais especificamente. Quanto maior for a seção, menor a resistência, e vice-versa. Quanto menor for a seção, maior a resistência, porque uma coisa está inversa com a outra. Aumenta um, diminui a outra, aumenta a outra, diminui a uma. Tá ok? E eu não vou nem fazer cálculo, eu não vou fazer dedução, eu não vou fazer demonstração algébrica aqui. Eu vou apresentar a vocês, já serve até de introdução para a apostila do livro 3 da Matemática 1, e você precisa saber, porque esse exercício e alguns outros você precisa conhecer o gráfico, né? O gráfico de uma coisa que é diretamente proporcional com o outro e o gráfico de uma coisa que é inversamente proporcional com a outra. Nesse exercício em particular ele vai ser extremamente útil. Então vou apresentar para vocês esse gráfico. Esse gráfico é um gráfico de uma reta, né? Uma, sei lá, função afim, equação de primeiro grau, crescente, tá? Crescente. E ele representa o gráfico de grandezas que são diretamente proporcionais entre si. Então, se eu aumento uma, a outra também aumenta. Se eu diminuo uma das grandezas, a outra também diminui. Então, o gráfico que representa grandezas diretamente proporcionais, ele é uma reta crescente, E como que é o gráfico de uma função de grandezas ou de funções que sejam representadas por grandezas inversamente proporcionais, que é esse caso aqui, que fala que a resistência é inversamente proporcional. A grandeza, a resistência elétrica é inversamente proporcional à área da seção transversal, ou se você quiser chamar bitola disso daí, dado fio. Se a gente olhar que o gráfico da grandeza diretamente proporcional a uma reta crescente, a gente vai pensar que o gráfico das grandezas inversamente proporcional é uma reta decrescente. E a gente vai aqui e marca a alternativa A e perde uma questão do Enem. E uma questão fácil. Por quê? Porque não conhece o gráfico. O gráfico da função inversamente proporcional não é uma reta decrescente. Ela é essa curva que lembra assíntotas, né? É essa curva aqui. Aí você vai fazer essa pergunta: por quê? Fica para a apostila 3. Que na verdade, na hora de construir, a gente pega duas grandezas que são diretamente proporcionais, sei lá, uma grandeza sendo o dobro da outra. 2, a outra é 4. Depois eu dobro ela aqui, sei lá, eu ponho 4, a outra é 8. E assim sucessivamente.
dá uma reta. Quando eu construo o gráfico de grandezas inversamente proporcionais, não dá uma reta. Ele dá essa curva aí. Fica para a próxima apostila para vocês verem. Já pode pegar, já pode entrar, já está na mão de vocês para começar. Eu acho que essas duas imagens, inclusive elas estão logo na abertura da aula 9 da matemática 1. Eu acho que é isso. Ok? Agora que eu conheço o gráfico, de grandezas inversamente proporcionais, e eu sei que isso aqui é uma relação inversa, qual que seria a alternativa correta? A letra C. Ok, gente? Pessoal, termino essa videoaula aqui. É uma videoaula um pouco mais longa, eu pretendo fazer isso. Tá? Vou terminando aqui com 55 minutos. Nós vamos ter aí 10 a 15 minutos de live com vocês. E eu vou encerrar esse vídeo, vou passar uns 2, 3 minutos para o pessoal ir terminando de assistir. E eu vou entrar na live para a gente definir algumas coisas importantes. Então termine esse vídeo, vá para a nossa live lá não, é melhor aí mesmo nesse canal do YouTube. Pessoal, grande abraço a vocês. Até a live.